Fala pessoal, tudo tranquilo aí? Todo mundo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui mostrar mais uma vez aqui mais uma operação que a gente acabou executando. Aqui a gente fez as análises aí do Itaú, tanto pelo mercado de opções quanto a própria análise gráfica. Então a gente tem um alvo do Itaú ali no mínimo no 24,79. Como suporte, né? A gente esperaríamos o Itaú já para essa série que está vencendo hoje, né? Ficar na casa aí dos 24,79 e agora buscando o alvo na casa dos 25,50. A gente percebe que no gráfico semanal nós temos aqui um canal de alta, né? O Itaú chegou a tocar o fundo desse canal, né? A média de 8 para cima, de 80 também já para cima, e superamos, né, as duas médias. Houve um pullback aqui em cima da média de 8, e a gente entendeu que essa região aqui é uma excelente região de suporte para a gente estar trabalhando já com o Itaú. Então, quando a gente traz aqui para o gráfico diário, mas lembrando que a nossa principal análise é o do mercado de opções, é ele que nos dá o intervalo que a gente vai trabalhar. No caso gráfico, a gente só usa para fazer o ajuste da entrada e eventualmente da saída, embora o valor da saída, o strike, né, o valor da ação de saída, seja dado para nós das análises do mercado de opção. Mas aqui no diário a gente verifica também que o ativo, após tocar o fundo do canal, fez uma subida bonita, fez um pullback em cima aqui da média de 80, né? E em cima da média de 80, a gente considera a média de 80, usa a média de 80, que a gente já verificou por vários backtests, que é uma média muito importante, que o mercado costuma respeitar em muitos ativos. Então, a gente entrou nessa região, tá? Quando a gente coloca aqui no gráfico de 60 minutos, ou mesmo o de 120 minutos, a gente verifica a mesma situação, né? Então, a gente tem aqui hoje, a abertura de hoje, houve um trap aqui em cima da média móvel de 80, né? Além dele ter ido até o VWAP, rompido aqui o VWAP, que é a média ponderada pelo volume. Então, a gente resolveu comprar uma call a seco nessa região, tá? Então, no caso aqui, se a gente for trabalhar o intraday, o alvo seria a projeção desse candle para cima, né? Nós teríamos o alvo mínimo aqui no 25,20, o 61,8 desse candle, tá? Mas a gente está trabalhando aqui com o alvo no 25,50, que é o alvo que nos está dando aqui esse trap em cima da média móvel de 80 nos 120 minutos. Tá ok? Então, a gente deve vir até o 25,50, aí a gente fazendo a análise lá do mercado de opções junto com a análise gráfica. Então, a gente deve estar encerrando a operação em torno aqui do topo anterior, ou mesmo no 25,50. Tá? A gente comprou, fez aqui a compra seco, né? No momento ela está aqui avançando, né? Por enquanto ainda dando um gain aqui de R$ 500. A gente fez a compra de 10 quilos, né? 10 mil calls do strike 25. Então agora a gente vai aguardar aqui ela realmente chegar no topo anterior para poder estar saindo aqui da operação. Tá? Mas por enquanto é isso. Por enquanto a gente vai aguardar então o Itaú aí bater no nosso alvo aí para a gente estar encerrando a operação. Ambev, a gente acabou fazendo também uma operação na Ambev, por enquanto a gente fez só um straddle coberto, por enquanto ainda está muito cedo, né? Está no 0 a 0 aqui. Então a gente vai trabalhar com a Ambev com o strike principal lá no 16,50. Então com esses dias a Ambev
fez correções, né? Então, a gente acabou entrando aqui no 15,36, em cima da média móvel de 8, entendendo aqui como suporte também, e a partir daí, como ela praticamente teve pouca volatilidade nesse período, né? Se a gente observa aqui em dos pequenos, e pela análise das opções, a gente já montou um straddle aguardando ela lá bater nos 16,50. Tá? Ou próximo disso, né? A gente costuma encerrar nossas operações quando a gente atinge aí cerca de 30% de gain. Tanto as operações estruturadas, às vezes as estruturadas a gente até deixa aí até 50%, mas no caso aqui de compra seco não. No caso de compra seco, quando chega ali em torno de 30% da operação, a gente costuma encerrar e depois avalia se entra de novo ou não, porque na compra seco a gente tem que lembrar que a gente sofre com a degradação do tempo. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também, que é uma outra operação que muitas vezes a gente faz, dependendo da distância que o valor do ativo está, daquele valor que a gente entende que ele possa chegar, seria uma borboleta, mas aí a borboleta a gente monta sempre ela OTM, fora do dinheiro. Então, por exemplo, a Petro, a gente está aguardando aqui uma correção. Talvez ela retorne aqui até, se ela perder esse fundo, né, ela retorne até o 29,10, que é onde ela tem um suporte importante, ou mesmo aqui no 29,01. E aí a gente pode estar montando uma borboleta, aguardando a Petro chegar no miolo de entre 30,10 e 31,10, mas provavelmente 31,10. Então, se a gente pegar hoje, vamos abrir aqui o módulo de opções, vou colocar aqui a Petro, deixa carregar, série K. Então, hoje, se a gente fosse colocar uma borboleta nesse miolo, 31,10, 30,10, seria uma borboleta bem OTM, então ela teria que estar custando barato. Essa é a vantagem de montar OTM, quando a gente tem uma boa análise do mercado e sabe que o ativo pode chegar num determinado valor, a borboleta é muitíssimo interessante. Você vê que essa borboleta hoje, né, montando aqui no 31,10, está muito longe do dinheiro ainda, a gente está aqui cerca de 4% desse valor. Lembrando que é para novembro, né, para a próxima série, a gente pagaria aí em torno de 14 centavos na borboleta. Se nós fôssemos colocar aqui, no caso, a borboleta no miolo 31,10, 14 centavos seria um valor muito barato, né? E lembrando que a borboleta da Petro pode chegar ali até 40 centavos, 60 centavos tranquilamente. Então aqui, por exemplo, ele nos dá um ganho, a plataforma nos dá um ganho, se a gente for colocar 1 quilo, né, de Petro aqui nas asas e o miolo é sempre o dobro, a gente estaria pagando aí cerca de R$160 por um lucro de R$840. Né? Lembrando que esse lucro máximo que é dado pelas plataformas nem sempre corresponde à realidade. Então, a gente, na verdade, a gente tem que comparar o preço das borboletas, trava horizontal de linha também, de preferência ali no sexto dia útil antes do vencimento. Então, por exemplo, a gente veria quanto que está custando uma borboleta que está vencendo hoje, por exemplo. A gente poderia ter visto o preço dela na segunda-feira ou na sexta-feira passada, e aí a gente teria noção de quanto que pode ser chegar o valor de uma borboleta da Petro, ou mesmo de uma trava horizontal de linha. E aí a gente verifica, se, por exemplo, eu verifiquei, ela estava custando cerca de 58 centavos, quando eu verifiquei na sexta-feira passada. Então, montar uma borboleta a 16 centavos, sabendo que pode chegar, não nesses 840, mas que pode chegar ali em R$560, R$600, já é um excelente ganho, né? Se a gente trabalhar aqui com 10 quilos, por exemplo, né, a gente está falando de investir R$1.600, que seria a nossa perda máxima, caso tudo vire pó.
para obter um ganho aí máximo de R$ 8.400, eu diria um ganho máximo aí em torno de R$ 6.000, né? Entre 5 e 6 mil reais. Então vale muito a pena, né? Se a gente tem as análises mostrando para a gente que o ativo pode chegar, né? Se o nosso setup autoriza a gente trabalhar com esse valor, a borboleta pagando barato faz sentido. Tá? No caso aqui, se a gente colocar um miolo na primeira resistência que a gente tem, seria o mais sensato nesse momento, por exemplo, seria colocar o miolo no 30,10. Mesmo assim, a gente está pagando 15 centavos, ou seja, a gente está pagando bem barato na estrutura. Tá? Eu costumo pagar entre 11 centavos e 15 centavos, no máximo 18 centavos, numa borboleta, justamente porque eu monto o OTM se as minhas análises assim permitir, tanto do mercado de opção, que vai me dar o intervalo que eu vou trabalhar, como vocês bem sabem, né, a maneira como eu trabalho, e aí eu venho no gráfico e verifico, né, a distância que o ativo está daquele strike e se vale a pena ou não esperar uma correção para estar entrando na operação. Então, é assim que a gente trabalha com as estruturadas, né? Quase sempre OTM, baseado nas análises. Então, aqui estaria a borboleta nossa, né? Lembrando que aqui no strike 29,10, por exemplo, para baixo, daria perda, né? E aqui do strike para cima também daria perda. Ou seja, nosso lucro máximo está aqui no miolo. Ok? E qualquer valor entre as asas e o miolo, a gente estaria no gain lá mais próximo da data do vencimento, lembrando que essa é uma estrutura teta positiva, ou seja, a gente ganha com a passagem do tempo. Tá? Então não é interessante o ativo chegar muito rapidamente aqui no miolo e muito menos estourar uma das asas, ok? Porque quando estoura a asa, em muitos ativos, como a Vale, por exemplo, a Bova, que são ativos caros, e se houver problema de liquidez, como acontece naquelas opções muito dentro do dinheiro da Vale, às vezes você não consegue sair, e aí você é obrigado a levar para o exercício, então aí você não vai ter a sua perda máxima, ela não vai se limitar a esse preço aqui que você está pagando na estrutura, porque o preço da corretagem dos emolumentos que vão ser praticados no exercício não é em cima do valor da opção, é em cima do valor da ação. Então, aqui a gente estaríamos, por exemplo, falando em 10 quilos, né? Não em cima de 70 centavos, por exemplo, da Petro. A gente estaria falando em cima do valor da Petro, que hoje está em R$ 29,63. E no caso da Vale, né? Aí vocês imaginam, a Vale é R$ 80, a Bova a 111, R$ 109. O valor que seria cobrado de corretagem e emolumentos, então a perda seria bastante grande. Então, o que a gente tem que fazer no caso das borboletas? O ideal é a gente verificar, lá pode ser até pelo site da B3 mesmo, qual que é o desvio padrão daquele ativo que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, no caso da Petro aqui, a gente poderia vir aqui no site da B3, na volatilidade dos ativos. Então, por exemplo, a gente poderia digitar aqui a Petro, pesquisar, ela está nos dando aqui um desvio padrão de 0,02. Então, como a gente tem, são as duas asas lá da borboleta, a gente multiplica isso aqui por 2, que nos daria aí um desvio padrão em torno de 4%. Então, esses 4%, ou esse desvio padrão em dobro que nos é dado aqui, pode ser aqui pelo próprio site da B3, a gente aplica aqui no valor do ativo. Então, no caso da Petro aqui, a gente está falando em 4% de 29,6, algo em torno de 1,1. Então, a gente estaria falando de uma borboleta de asa 1,1, que no caso não daria. Então, a gente faria uma borboleta de asa 1 mesmo, ou de asa 1,25. Ok? O porquê disso? Porque se a gente montar uma borboleta com a asa muito estreita, por uma determinada volatilidade, a gente começa a ter problema quando essa distância aqui é muito pequena em relação ao miolo, a gente tem problema na diferenciação, né, da variação do preço desses dois strikes, e também a gente tem um problema de explodir as asas muito rapidamente.
né? O ativo pode dar uma pancada para cima, se ele tem uma volatilidade grande, por exemplo, e você montou essa asa muito estreita, ele pode, e ela não tiver muito OTM, né, principalmente, o ativo ele pode dar uma pancada para cima, você vai acabar estourando essa asa, e se você tiver um ativo que, se a opção entrou muito para dentro do dinheiro e você começa a ter problema de liquidez, você acaba tendo que ir para o exercício. E aí é onde eu falo que você vai pagar muito mais do que você pagou aqui na estrutura. Então, é o seguinte, a gente nunca deve deixar estourar esse miolo. Tá? A gente monta a borboleta OTM, se por acaso, baseado lá no desvio padrão, né, a distância dessa asa para o miolo. Então, no caso da Petro, se eu coloquei aqui 29,10, aqui tem que ser 30,10. Não posso colocar menos. Ok? Ah, se ela desce, no caso da Vale, por exemplo, que vai dar ali asa 2, asa 3, então, se você montou aqui, por exemplo, um miolo, por exemplo, sei lá, no 84, a sua primeira asa aqui tem que ser 81 ou 82. Ok? Então, isso aí tem que ser observado para você não correr o risco de explodir a asa, entrar muito para dentro do dinheiro e acabar tendo que levar para o exercício por falta de liquidez. Tá? Então, esse é um risco que pode acontecer. Então, o ideal é montar OTM, pagar barato, através das análises, aí você escolhe o miolo. Se o ativo já estiver em cima daquele miolo que você está projetando, você aguarda uma correção, tá? Para você poder montar a borboleta sempre OTM, a distância das asas baseada no desvio padrão do ativo. Chegou no miolo, desmonta, tá? Não corra o risco de explodir a asa. Mesmo que ela chegue rápido e acaba dando um gain pequeno, você monitora. Se você vê que vai ter possibilidade de estourar a asa, você já não corre esse risco, né? Já desmonta a operação. Ok? Essa é a dica aí que eu dou em relação à borboleta. Tá bom? E aí, numa próxima aula, a gente vai conversar também sobre a trava horizontal de linha. Tá bom? Por enquanto é isso. Um abraço a todos.